Vamos virar a página, estou aqui ao meu lado o mestre Jardel, Sifu Jardel, né? Como é dito na modalidade de Kung Fu, acompanhado dos seus atletas, o Eduardo Vieira, o Jonatas Costas e o Daniel Rogério de Paula. Mestre, eu começo com você já esteve aqui no programa algumas vezes, né? Para falar um pouquinho sobre essa modalidade tão importante. E é legal falar, eu estava dizendo para ele, gosto muito quando a gente vai descobrindo pessoas e gestores do esporte da cidade que muitas vezes ficam no anonimato e a gente vai trazendo aqui para que o telespectador conheça. Então, vou começar com você. Acho legal você contar um pouquinho da origem do Kung Fu, mestre, né? Você me falava em off que das lutas marciais foi a primeira e a partir dela outros segmentos surgiram, é isso? Isso, exatamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, viu? Para mim é uma satisfação estar aqui na TV Guarulhos, aqui na Câmara Esportiva. Legal. E para mim está sendo um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre a riqueza, né, que é o Kung Fu chinês. O Kung Fu, ele tem aproximadamente 3 mil anos, né, que ele foi desenvolvido. Ele é um sistema militar de guerra, então, ou seja, né, eles são todos soldados, né, porque quando a pessoa entra para praticar o Kung Fu, ele entra para o quartel-general, ele vai aprender a guerrear, né. E Kung Fu, ele é uma arte marcial muito antiga e ele deu origem a muitos estilos de luta, né, como o Karatê, Muay Thai, o Judô, o Jiu-Jitsu. Muitas das técnicas que é conhecido atualmente veio das técnicas do Kung Fu, ou seja, nós temos conhecimento sobre essas técnicas, seja mobilização, uma projeção, chute o soco, o Kung Fu já domina bem essas técnicas. Ele foi inspirado nos animais, né? São 5 técnicas de animais que eles desenvolveram, que um é o tigre, a garça, a serpente, o leopardo e o dragão. Só que o dragão é um animal místico. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que vai imitar um dragão, se o dragão é um animal imaginário? Bom, o dragão, para os chineses no passado, era chamado como uma divindade, né? Então, o imperador, na época, ele era o único que podia colocar um dragão sobre as suas vestes, né? Porque mostrava superioridade sobre a população. Então, ou seja, seria a cabeça da população, né? O que governava a população. Então, o dragão, para nós dentro do Kung Fu, é considerado o espírito, né? Ou a cabeça, né? O lado espiritual da pessoa, né? E os outros animais, o tigre representa a força, o leopardo representa a velocidade, a serpente a flexibilidade, e a garça o equilíbrio, né? Porque é um animal que ele consegue dormir numa perna só, né? Ela tem uma suavidade no seu caminhar. Então, assim, inspirado nisso, os chineses viram eles em combate, né? Lutando um contra o outro, né? Uma garça contra uma serpente. Eles viram os chineses observando, começaram a ver como era a maneira como se defendia e como atacava. Então, eles desenvolveram algumas técnicas da garça que nós chamamos de asa da garça, que nós usamos a palma para defender, né? A sensibilidade da serpente para pressentir o golpe quando a pessoa dá um golpe e o que você deve fazer em seguida para bloquear e contra-atacar o oponente, e ter velocidade igual de um leopardo, né? Na hora de atacar, né? Ser rápido, né? E forte como um tigre, e inteligente como o dragão. Bom, você falou de 3 mil anos, né, Jardim? Então, nós estamos falando aí de um período antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E depois um período depois de Cristo, né? E aí eu estou aqui lembrando, já conversamos antes, quando você chegou, acho que essa questão do Kung Fu ela ganha força com os filmes do Bruce Lee, né? Exatamente. Depois o David Carradine, que foi também um divulgador do Kung Fu. Né? É isso, né? Mas o maior de todos, a gente sempre tem que lembrar dele, que é o Bruce Lee, né? Bruce Lee, ele foi a maior sensação do cinema, né? Demonstrando, sendo ele um asiático, naquela época não tinha papéis principais para um asiático nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro asiático a demonstrar, né, e abrir as portas para a cultura oriental, que a maioria das pessoas no passado não tinha assim, uma confiança muito, né, sobre coisas do Oriente. E Bruce Lee foi o que abriu as portas, né? Por isso que hoje você vê muitas pessoas comendo comida japonesa, vestindo roupas chinesas, né? Tendo um envolvimento com a cultura chinesa. Sim. É graças a ele. Legal, e você que está nos assistindo aí, você jovem, que não teve a oportunidade de assistir os filmes do Kung Fu, procura lá na internet, né? Baixa os filmes, que são todos ótimos, né? Porque fala muito de disciplina, fala muito dessa questão da luta, da defesa pessoal, mas é muito instrutivo, né? Sem dúvida. Foi sempre a mensagem que eles quiseram passar. Ele, além da parte de luta, ele também é uma arte marcial que envolve filosofia, né? Pois é. Ele tem a filosofia oriental, os pensamentos orientais, que é o taoísmo, o confucionismo e o budismo, né? Cada escola, às vezes, segue uma vertente um pouco diferente.
Não significa que a pessoa tem que se converter com uma religião, o budismo ou o confucionismo, mas acolher aquilo que é bom, né, que é ensinado dentro dos pensamentos taoístas ou dentro do confucionismo, né, que na China é considerado sim uma religião, né, para eles, porque é o que ajuda o ser humano a viver nesse mundo, né, a saber lidar melhor com outro ser humano, a lidar com os problemas, né. Então o Kung Fu não é só uma arte marcial de luta apenas. O Kung Fu ele trabalha 3 áreas do ser humano: corpo, alma e espírito. Então o Kung Fu ele não ensina só a pessoa a ser um lutador para assim, combater com outras pessoas, mas sim combater com seus próprios medos, ansiedades, insegurança, né? Então bacana. Ele faz isso. Bom, falar um pouquinho de você rapidinho, né, para poder conversar com os meninos aí, com os soldados, né? Os guerreiros. Guerreiros de Kung Fu. Guerreiros. Legal. Me fala, você começou como atleta, né? Sim, já tem 27 anos, né, que eu pratico Kung Fu e 16 que eu ensino Kung Fu, né, aqui em Guarulhos. E comecei como aluno, né, atleta, competindo, e com o decorrer da minha experiência, tanto competidor como professor, eu resolvi fazer um torneio de Kung Fu tradicional aqui na região de Guarulhos, né. Tá sendo, na verdade, o primeiro campeonato tradicional no Brasil e talvez na América Latina. Para chegar nesse nível seu de poder ministrar aulas, precisa passar por uma formação especial? Uma formação, tem que ter anos de prática, uma autorização do seu professor, né, seu Sifu, para poder estar transmitindo o Kung Fu tradicional, né, que é passado de família em família, né? Sim. O Kung Fu ele é passado através da confiança, né? Então, para você se formar, se formar, você pode se formar, mas para ser um professor, você precisa da autorização do seu professor. Ou seja, ele tem que confiar em você. Legal. Mestre, você agora, a questão de poucos dias atrás, vocês promoveram uma competição importante aqui na cidade. Você me dizia até que foi um diferencial em se tratando de competição. Explica um pouquinho sobre isso. Então, esse torneio, ele... Temos imagens aí, né? Da competição, né? Justamente eu inovei no Brasil, né? Trazendo uma competição com armas, né? Claro que não são armas militares de verdade, né? Que os chineses usam de metal. Mas a gente fez uma adaptação, né, com equipamentos que não machucam, usando equipamento de cabeça, do tórax, né, para proteger, e usando os movimentos das técnicas do Kung Fu com bastão, facão, facas borboletas e lança, né, dentro do Kung Fu. Então eu consegui implantar isso e trazer para a realidade, né, para as pessoas verem como era um combate antigo chinês. Legal. Os movimentos, logicamente, são bem treinados, não são ensaiados, são treinados, né, e a competição é livre, né, então eles têm que ser criativos no ataque e na defesa do Kung Fu. Esse espaço bonito, onde foi essa competição, mestre? Foi no Clube Useg, no Clube dos Japoneses. Parabéns ao Useg, sempre reunindo atividades do esporte. É muito legal essa colaboração que a Useg dá ao esporte da cidade. Quantos dias de competição que foram, Jardel? Foi um dia só de competição, né? Foi uma atividade regional ou você abriu para fora do município? Eu abri para várias outras academias, né, a princípio. Só que no momento estava tendo competições também de outros campeonatos maiores, né? Então eu acabei realizando apenas só com a minha escola, né? E logicamente já tenho propostas de outros professores que querem competir nesse tipo de campeonato, que é novo, né? Então, assim, a ideia é inovar, né? É trazer aquilo que ainda não tem no Brasil e na América Latina, né? Legal. Bom, eu já volto com você. Vamos conhecer os seus guerreiros aí, seus atletas. Eu vou começar aqui com o Eduardo Vieira. Quem é o Eduardo? Está lá na ponta. Olá, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Prazer ter você aqui. Prazer é meu estar aqui. Está caracterizado com esse uniforme que você está usando. Não sei se essa palavra é correta, uniforme, mas é o uniforme que se usa para combate. Na verdade, a gente usa para treino, né? Ou para apresentação, para o que for, né? Ele é bem chinês, a gente usa para treinar. Eu uso para treinar, basicamente, né? Legal. Eduardo, conta um pouquinho da sua história, como é que você descobriu o Kung Fu? Bom, eu sempre gostei muito de arte marcial, desde pequeno, por conta do Bruce Lee, por conta do Jackie Chan. Eu comecei a treinar Kung Fu há muito tempo atrás, com uma pessoa que não era tão boa assim, acabei me desiludindo um pouco com o Kung Fu. Procurei algumas academias e acabei encontrando o mestre Jardel. E aí eu voltei a me encantar de novo pelo Kung Fu, voltei a treinar sério. Apesar de alguns problemas, eu parei algumas vezes e voltei agora faz o quê? Um ano que eu voltei? Por volta disso, né? Aí surgiu o campeonato, eu me interessei e comecei a treinar mais duro para... Nessa história toda da descoberta da modalidade esportiva, até hoje já se vão quanto tempo aí? Olha, com o mestre Jardel são... Se contar no total, 6 anos, mas treinando mesmo, 3 anos e meio, 4 anos treinando. Nós falamos da graduação, no Kung Fu, quais são as faixas,
do início até você chegar no mais alto grau da modalidade? São pelo menos 5 anos de treino. 5 anos de treino. Isso, fora o treino específico e autorização para se tornar um professor. Legal, vai passando faixas, né? Vai passando faixas. Que faixa você está, Eduardo? Eu tô na laranja. Laranja. Aí para você chegar no mais alto grau de faixas, quantas faltam? São pelo menos mais 4, professor? Mais 4. Mais 4. Legal, tem que gostar muito. Tem um exame de faixa agora em janeiro que a gente vai fazer para avançar mais. Existe uma federação específica da modalidade, Eduardo? Sim, existe. Federação Paulista de Kung Fu? Tem a Paulista, tem a Confederação Brasileira também. Legal. Mas a gente não chegou a ser filiado. E como é que é a tua rotina de trabalho? Obviamente você tem uma atividade profissional. Eu sou professor de inglês. Ah, legal. E aí nos meus intervalos de aula eu encaixo com os treinos. Eu tento treinar em média de 2 a 3 vezes por semana. 6 horas por semana eu tento. E a gente sabe que quando você vai para essa questão, né, hoje eu sou um atleta, não é só o treino, né? Vocês é tatame? Sim, tatame, né? Tem toda uma atividade fora também, né? Se policiar na alimentação, parte de musculação, você cuida de tudo isso? Mais da alimentação. Sim. A parte de musculação eu fico só no treino mesmo, não vou pra academia, não tenho rotina de correr, por exemplo, mas eu tento cuidar um pouco da minha alimentação. Para o campeonato agora a gente fez eu fiz uma dieta um pouco mais selecionada para poder ter mais energia durante a competição. Você participou dessa competição, estou vendo você com uma medalha aí, como é que foi a tua participação? Foram algumas categorias que tiveram de combate, né? Eu fui campeão em 2, essa daqui que eu estou usando é lança e faca borboleta, que eu ganhei, e um dos troféus de combate tradicional também eu fui campeão. Ganhei em primeiro lugar. Que premiação bonita, né? O mestre teve um carinho muito grande aí. Ele caprichou na confecção dessa premiação. Ele caprichou. Legal. Agora, férias, tem alguma competição aí na agenda? Tem o exame de faixa em janeiro, os treinos continuam. Eu treinei ontem, vocês treinaram ontem, não? Sim. Ontem à noite eu fui treinar, amanhã tem treino de novo. Qual a tua idade? Eu tô com 35 anos. 35. Agora é o Jonatas, é isso? Jonas, então vamos lá, Jonas. Tudo bem? Boa tarde. Pelo visto, você é o mais novinho da turma aí, não? Sim. Quantos anos você tem, Jonas? Eu tenho 15. 15 anos? 15 anos. Eu vou perguntar também o que eu perguntei pra ele, né? Quanto tempo você está no Kung Fu? Como é que você descobriu? Eu estou treinando há aproximadamente 3 anos. Sei. Mas agora, como eu conheci o Kung Fu, eu sempre tive interesse desde criança, tanto com os filmes, séries. Sei. Aí eu procurei. Só que ou as academias eram longes ou não eram confiáveis, então eu não tinha muita certeza. Sim. Então minha mãe decidiu esperar um pouco até eu achar uma boa academia. Tanto que ela temia, né, de eu começar a treinar, porque eu sempre fui um pouco explosivo. Sim. Eu não era impaciente e tal. Só que o efeito foi ao contrário. Sim, não tenha dúvida. Eu treinei, eu comecei a ficar mais paciente, eu tive mais autocontrole, e isso que o Kung Fu trouxe pra mim, não só a questão física, a saúde, mas também a parte emocional, né? Olha, papais e mamães que estão aí acompanhando o programa, ou mesmo você jovem, olha o exemplo do Jonatas aqui, né? Havia uma preocupação da mãe em procurar um local bacana, e isso tem que haver mesmo essa preocupação, né? Saber para onde nós estamos encaminhando os filhos, e no caso dele é aquela criança hiperativa, né? Isso mesmo. E havia uma preocupação da mãe com relação a isso, de passar a ser mais ativo, mas o efeito foi contrário. Como disse o mestre no início da entrevista, tem uma questão disciplinadora, né? Isso é importante. Você percebeu isso, Jonas? Sim, com o tempo eu fui percebendo. Na verdade, eu só fui perceber quando eu paro pra pensar isso. Porque durante os treinos, pra mim, parece que eu só tô treinando, lutando, mas conforme, por exemplo, conselhos que o mestre dá, histórias, durante o próprio treino, a gente vai aprendendo com o tempo, querendo ou não. E tem um efeito contrário, né? Que muitas vezes, o cara já é ativo, né? E vai para uma atividade de luta marcial, vai ficar mais agressivo ainda. Não é isso não, ó. Justamente a disciplina mostra o contrário, né? Exatamente. De você se segurar, aquela coisa toda. Sim. Deixa de ser brigão muitas vezes, né? Também porque tem aquela preocupação, né? Sim. Porque nós temos técnicas de combate, temos que nos preocupar não só conosco, mas com as outras pessoas as quais estariam envolvidas. Parabéns, viu, pelo que você está colocando aí. Obrigado. Você também participou da competição? Estou vendo que tem medalhas aí. Isso, né? Sim. Qual foi a tua modalidade na competição? As modalidades qual eu fui inscrito foram a modalidade do facão, representando nessa medalha, Sim. E o combate tradicional, no caso seriam a luta desarmada, que eu consegui o troféu. Sim, que legal. Tá estudando? Tô estudando. Você deve ter um fã-clube lá na escola, né? O pessoal que te acompanha. Alguns. Legal. Bom, e agora tem aí o Daniel, né, Daniel? Daniel Rogério de Paula, prazer também tê-lo aqui, viu, Daniel? Prazer. Quantos anos você tem? Tenho 19. E aí, como é que você descobriu o Kung Fu? Com os filmes também, com amigos? Como é que foi a tua história? Eu assistia muitos filmes, assim, Jack Chan, Jet Li, assisti algumas cenas, assim, do Bruce Lee, né? E, assim, eu acabei um certo evento
vendo uma demonstração de Kung Fu, né? E eu fiquei muito interessado, né? Embora, tipo, muitos amigos meus falassem, não, faz isso, eu sempre tive aquela de fazer Kung Fu, né? Gostei realmente da arte. Aí eu tava pesquisando e eu encontrei a academia do Sifu Jardel, né? Sim. E acabei interessando e tô aí até hoje. Tá estudando também? Terminei a faculdade recentemente. Fez o quê? Fiz logística. Logística, parabéns, viu? Legal, né, gente? Jovens aqui que procuram esporte, qualidade de vida, né? E, seja qual for o esporte, todos eles são importantes, mas aqui a opção foi o Kung Fu. E diferente da maioria dos jovens procuram futebol, as crianças, né? Mas tem espaço para tudo, tem gosto para tudo. Parabéns pela escolha, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Nessa competição, como é que você foi? Eu consegui Foi dentro da tua expectativa de participação? Alcançou o resultado que você esperava? Foi, eu treinei bastante, né? Todo mundo treinou bastante, né? Consegui, né, a primeira colocação, né, na modalidade de facão, né? Sim. E foi muito interessante, eu adorei a experiência. Primeiro, assim, né, que eu participo, então... A emoção foi a mil, assim, né? A adrenalina vai, né? Sim, legal. E sua família incentiva? Incentiva, papai e mamãe, você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Na modalidade só você? Só eu treino assim, né? Legal. Parabéns, viu? Volta o microfone aqui pro mestre Jardel. Mestre, nós temos 3 jovens aqui que, aliás, falam muito bem, né? Cada um contou a sua história de forma brilhante. Meninas procuram também o Kung Fu? Sim. Inclusive nesse torneio, né? Eu tinha 2 moças que ela iam competir, mas uma não pôde, né? Sim. Então ela teve que desistir da competição e só uma competiu, né? E pegou medalha de bronze, né? Ela pegou medalha de bronze na competição de bastão. Ela competiu com os meninos. Legal. A gente não fez essa acepção na questão da luta entre homens e mulheres, né? Sim. E a luta corporal, sim, a gente vai separar sempre, né? Mulher com mulher, homem com homem. Mas na luta de armas é possível colocar a mulher lutar com homem. Para mostrar que não tem essa diferença, né? Legal, Jardel. Eu estou vendo, né, o pessoal com equipamentos. Esse equipamento da modalidade que são equipamentos caros? Caro. E esse material que vocês estão usando ali, né? Eu estou vendo o protetor facial, sim. Enfim, protetor de braço, a própria vestimenta. Isso é material nacional ou você tem que importar isso? Pro curioso, o telespectador está assistindo, puxa vida, como é que eu faço? Esse é nacional, né? Ele é vendido então, aqui em São Paulo. Brasil produtos, Isso, já vende. Existem várias lojas que já fabricam, né, esses equipamentos. Né? O ano que vem eu pretendo comprar um equipamento importado, que é um capacete especial, né? Que é para a gente poder fazer a modalidade também valendo assim golpes mais no rosto, sem precisar se preocupar com a integridade física de machucar o aluno. Sem dúvida. Bom, você falou no início da nossa conversa que são 3.000 anos de Kung Fu, né? A força ainda é na origem, na China, a grande força de praticantes da modalidade. Foram os chineses, né, que desenvolveram, né, o Kung Fu. E, como eu estava dizendo assim, ele é um sistema militar, né? Então o Kung Fu ele é uma arte marcial que ele trabalha pontos letais, né? Ele atinge olho, garganta, genital e articulações, né? Então ele é excelente para autodefesa, para proteção, né? Pessoas se proteger na rua, uma moça precisar se proteger na rua, área de segurança. O Kung Fu ele é excelente para isso. Só que, logicamente, na competição nós não podemos usar esses movimentos, né? Dentro da luta. Golpes no olho, na garganta, é proibido. Lógico. Então eu mesmo selecionei, durante 8 anos, eu criei regras para estar podendo desenvolver esse torneio e poder acontecer uma coisa com segurança, né? Entre os atletas ali que estavam competindo, como vocês estão vendo nas imagens. Jardel, aqui no Brasil acontecem muitas competições, você falou que existe uma federação, né? Existe a Federação Paulista, existe uma confederação, sim. Inclusive, a força no Brasil está em São Paulo, da modalidade? A força maior é em São Paulo. A maioria dos mestres chineses que vieram, né, da China para o Brasil foram para a região de São Paulo, né? E São Paulo se tornou, né, o grande celeiro aqui no Brasil. Isso, o grande celeiro é São Paulo, né? E, inclusive, em 2014 e 2015, pela Federação Paulista, eu tive 2 alunos que foram campeões, tanto paulista como brasileiro, de Kung Fu, né? E, como eu estava dizendo, devido a essa minha experiência, eu resolvi fazer o torneio. Vamos passar algumas informações para os pais, né, que estão nos assistindo, para os jovens. Claro. Existe uma idade aconselhável para iniciar a prática do Kung Fu? Olha, crianças a partir de 6 para 7 anos
para frente. Aí não tem idade para praticar Kung Fu. Qualquer idade pode praticar. Sim. Pode ser mulher, homem. Kung Fu ele trabalha exercício de respiração, meditação. Ele combate insônia, depressão, ansiedade, nervosismo, né? Então o Kung Fu ele é bem completo em várias áreas que pode oferecer para a pessoa que sofre às vezes de algum problema ou às vezes insegurança, né? O Kung Fu ele pode ajudar muita pessoa. Tassinho lá na produção está me pedindo, está me lembrando que eu tinha que perguntar sobre um game que você está criando, é isso? Isso, na verdade eu estou participando, né? Sim. Eu sou dublê, né, marcial, né? Sou da Actio Kung Fu e a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Black House que está criando um jogo de videogame, né? Para PlayStation, Xbox e PC. Que bacana, gente. E eu fui coreógrafo, né? Essas são essas imagens que a produção soltou, isso, né? Exatamente. Eu sou o primeiro aí que aparece na imagem. Legal. Né? Foi capturado a minha parte facial, né? Do rosto. Tô vendo. E esse jogo ele vai se passar em Marte com três soldados militares, sim, né? Eu sou um deles, né? O meu é o John Black. Aí depois tem a moça que é brasileira, vai representar o Brasil, né, como soldada militar brasileira, que é a Andy, e tem o Label, que é um francês americano. A empresa que está produzindo esse trabalho é nacional? É brasileira, totalmente brasileira, né, com parcerias lá fora, né, de algumas empresas, a Pretty e outras empresas internacionais. Mas o jogo está sendo totalmente elaborado aqui em São Paulo pela Black House. Ela é a primeira empresa no Brasil que está usando a captura facial. Está em fase ainda de desenvolvimento. Está em desenvolvimento ainda. Vou te pedir que assim que tiver pronto esse material, você volta aqui no programa. Claro, com certeza. Posso até trazer os produtores. Sim, vamos lá. Vai ser um prazer recebê-los, viu? Sim. Que bacana, gente. Olha, eu falo que eu tenho uma satisfação enorme de descobrir aqui nessa cidade de 1.500.000 habitantes, né? Profissionais que lidam aí com o esporte, muitas vezes no anonimato, atletas, mestres, faço sempre essa referência, né? A cada dia a gente vai descobrindo talentos importantes que estão aqui e a gente tem que mostrar mesmo, né? Fico muito feliz de poder mostrar. Tem algum contato aí? O que você pode deixar para quem quer saber mais sobre esse trabalho que você realiza? Tem a sua academia, como é que faz? Sim, a minha escola fica perto ali do Colégio Naim Hamad, né, o antigo Progresso, né? O nome da rua é Rua José Pedro Zanardi. Centro de Guarulhos, né, gente? Isso, número 87. O telefone é 2409-9841 ou celular 98454-8977 ou o site www.kungfuguarulhos.com.br. Eu sou um dos pioneiros, né, do Kung Fu aqui na região de Guarulhos a ensinar estilo tradicional. Só repete o telefone para nós, Jardel. 2409-9841 e o celular para o WhatsApp, né, 98454-8977. Legal, tá aí, gente, né? Estou feliz de estar aqui realizando esse programa com esses jovens maravilhosos, com o mestre Jardel falando sobre Kung Fu. Aos atletas, parabéns pela conquista aí, né, na competição. Mestre, obrigado pelo carinho, viu? Nada que é isso, eu que agradeço. Foi muito rico o programa, né? Tenho certeza de informações para o telespectador que procura, né? De repente uma arte marcial, tá aí uma bela opção que é o Kung Fu. Exatamente. Tá bom? Todos podem praticar. Legal, vamos embora, produção. Então, olha, a você que nos acompanhou, nosso carinho, nosso obrigado. A Câmara Esportiva vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, né? Sempre com novidades para vocês, tá bom? Um forte abraço, até lá, se Deus quiser.